Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos à nossa review do segundo episódio da série de Watchmen da HBO. Antes da gente começar, não esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever se ainda não é inscrito e acionar as notificações para receber mais vídeos como esse toda semana. E passar nas nossas redes sociais, a gente tem grupo fechado e página no Facebook e perfis pessoais do canal no Insta e no Twitter. Exatamente, deixa sua teoria também sobre a série, o que você tá achando, pra que a gente também, de repente, possa fazer mais um vídeo aí pra gente comentar essas teorias, porque tem muito pra falar dessa série. E começar dizendo que algumas coisas que a gente deixou da última review, porque como aconteceu muita coisa naquele primeiro episódio, a gente não conseguiu deglutir tudo e nem tudo a gente tinha informação a respeito. Então, só pra complementar algumas coisas que a gente não falou, o massacre de Tulsa existiu, foi algo real, então talvez eles deram alguma ampliada na situação para ser mais grotesco e mais violento, porque aquela é uma realidade mais violenta, mas realmente existiu. Era uma cidade extremamente rica dos Estados Unidos e por ela ter uma população majoritariamente negra, ela é considerada Black Wall Street, né? Teve um ataque de supremacistas brancos que quiseram matar as pessoas mesmo e acabar com a cidade. Então realmente teve aquela situação. E num ponto muito interessante que eu acho que foi levantado num dos comentários do Matheus Ávila, que tá fixado no vídeo anterior, porque eu achei que foi bem complementador da história em relação ao que a gente viu, principalmente na questão política da história, a respeito da reeleição, que antigamente não havia uma cláusula dizendo assim, vai ser um limitado número de reeleições para os presidentes dos Estados Unidos. Isso aconteceu porque o Kennedy assumiu, e como o Kennedy não assumiu nessa realidade, não teve essa cláusula, acabou não acontecendo essa limitação. Então as pessoas, agora o que acontece? Como a gente viu na história anterior também, o Nixon foi presidente durante diversas décadas, e agora a gente então teve, depois de ter um governo republicano, nesses últimos 30 anos se teve uma redfortização que foi um democrata liberal, que durante esses últimos 30 anos estava tentando reparar os erros feitos pelo governo republicano. E é por isso que se tem tanta situação em relação a favorecimento da diversidade, principalmente em relação aos negros, onde tem as redfordizações, que são as afirmações, as reparações afirmativas para tentar reduzir a desigualdade. E como a gente pôde ver nesse episódio, também tem toda aquela questão de tentar reparar o passado dos Estados Unidos em relação ao racismo. E uma coisa muito interessante também que foi levantada nesse comentário do Matheus Ávila é que essa questão de tentar fazer essas reparações é que causou essa tensionamento muito mais forte da questão racista. Então o que a gente vê é que, na verdade, agora quem são as populações marginalizadas são esses brancos rednecks. E por isso que tem toda aquela situação do rap tocando, porque o rap agora então é uma coisa deles para tentar se manifestar, e todas essas outras situações que a gente viu. A brutalidade policial continua existindo, dessa vez voltada para um outro grupo. Dito isso, esse novo episódio eu achei que foi bem interessante. Eu acho que ele conseguiu dar uma boa continuidade, apesar de não ser tão emocionante que nem o primeiro. Eu achei mais. Eu acho que o primeiro deu uma boa introdução do world building e que o segundo retomou e já deu mais uma aprofundada nas coisas que a gente já viu. No primeiro eles só jogaram coisas, né? Jogaram a redfordização, White Knight, isso e aquilo. E nesse a gente já viu um pouquinho do que é. Mas começando o episódio, a gente tem mais um pouquinho sobre a história do Will, que agora a gente sabe que o nome dele é Will. E quanto mais a gente sabe sobre ele, menos a gente sabe sobre ele, porque a gente vê um pouco mais sobre ele como criança. A gente vê que o pai dele foi soldado na Primeira Guerra Mundial, e que a carta, aquele pedaço de papel onde está escrito Take care of this boy, era uma carta escrita pelos alemães que eles jogaram nas tropas negras para tentar falar para as tropas negras que os Estados Unidos estavam um pouco se lixando para eles, e que lá na Alemanha eles se preocupavam com os negros e que era aberto para tudo. Tava escrito Lie 1, Lie 2, Lie 3, tipo,
Que foi uma tentativa do exército alemão de tentar reduzir, tentar barrar os ataques, né? Exatamente. Porque realmente teve essa investida dos americanos com um pelotão negro na Primeira Guerra, na própria Alemanha, só que, obviamente, naquela época não tinha se consolidado o nazismo, então provavelmente era verdade o que eles estavam falando, talvez em certo, não tanto nível como eles estavam tentando dizer. Mas o nazismo ainda estava bem longe de acontecer, pelo menos uns 10, 15 anos a começar a acontecer e realmente ter essa questão da segregação racial. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos era uma coisa que estava extremamente em voga, e tanto é que logo depois, alguns anos depois, tem esse massacre e a gente acaba vendo essa ligação dessa carta e de todas essas questões. E aí a gente vê a Angela com ele, do lado do corpo do Judd, e ela leva ele pra padaria e pergunta pra ele quem ele é, e ele diz: eu sou o homem que enforcou o seu capitão. Eu sou o homem que enforcou seu capitão, eu sou o homem que enforcou seu capitão. E a gente fica tipo, não, ele não é o homem que enforcou o capitão dela. Que nem ela fica, tipo, você tem 90 anos, você não tem força pra enforcar. Aí ele fala pra ela que ele tem muitos esqueletos no armário, que era o que a gente imaginava do episódio passado. Que talvez ela ia investigar ele e descobrir que tem muita coisa errada nesse passado dele. E eu fiquei mais convicta disso não por causa da roupa da Ku Klux Klan. Porque a roupa da Ku Klux Klan pode ser só uma roupa da Ku Klux Klan. Não necessariamente significa que ele fez parte ou que ele é um supremacista branco, nem nada disso. Mas mais dele sobreviver ao White Knight e dele ser a pessoa que tá do lado dela quando ela acorda. Até porque fica bem estranha a forma por que ela não é assassinada na White Knight. Ela toma o primeiro tiro, tudo bem, aquele primeiro tiro foi sem querer, talvez não era pra ela morrer mesmo, e em seguida o cara tem a chance de eliminar ela e não elimina por algum motivo que não é explicado. Então essa eu acho que é a grande dúvida, e por que ele fazendo isso, e ele tá com qual era o objetivo machucado. dele? Qual era o objetivo dele com isso? O que ele tá pretendendo? Se era a ideia dele, de repente, causar que ele tivesse um maior controle sobre a polícia, talvez. Acho que a grande questão o que motivou a White Knight, o que fez a White Knight ser um evento tão relevante, é que eles conseguiram trazer de volta a ideia de que não, agora os policiais podem usar máscara, e com isso eles se eximem dos problemas que podem acontecer, das coisas que vão acontecer. Então eu acho que essa armação que ele cria justamente para poder ter esse maior controle sobre a polícia, tanto é que depois, quando eles precisam fazer alguma coisa, ele simplesmente fala e todo mundo aceita de boas, ele tem total controle. Eu não acho que ele tem total controle. Não, ele tinha total controle. Eu acho que ele forçou isso para tentar conseguir a anonimidade dos policiais. Não pra conseguir controle, porque ele obviamente perdeu o controle. Eles não podem ter armas, sabe? A polícia não tem o nível de controle que ela costumava ter. Pois é, não. Por causa disso. Mas isso é uma lei federal. Então, por exemplo, ele não poderia superar uma lei federal. Só que o que acontece, como a gente pôde ver no último episódio, quando eles precisam tomar uma ação pra ter medidas mais drásticas, é ele que controla aquilo. É ele que diz assim, ó... É ele que controla, mas se no livrinho diz que ele não pode fazer aquilo, ele não pode. Não, ele não tem total controle. Ele pode se todo mundo concordar em fazer. Tanto é que ele disse assim, você não pode fazer isso. Não, se todo mundo concordar que eu posso. Exatamente, ele não tem total controle. Pois é, aí que tá. Ele teve poder suficiente, porque o que acontece? As pessoas agora confiam nele e ele tem essa questão de ter as pessoas que ele quer lá dentro, para que quando ele precisa referendar alguma coisa, ele tem. Ele não tem total controle de liberar totalmente, mas ele tem um controle muito maior de usar aquilo ali como uma arma para ele, da maneira como ele quer. Não vejo isso. É a minha ideia, a minha teoria pros próximos episódios. Então a gente vai ter que ver pra que lado que tá indo isso, mas me parece que foi uma jogada deles pra poder ter esse maior controle, porque a gente talvez ainda não sabe, mas a gente vai ter que descobrir nos próximos, até porque tem uma ligação bem forte dele com esse novo candidato à presidência que tá surgindo, que é o John Keane, que aparece naquela cena final, na cena do velório, né? E aí a gente pode ter alguma ideia de que talvez os dois estavam tentando criar alguma coisa pra tentar derrubar o Redford. E o Will foi lá e matou ele. Porque ele tem amigos em Friends in High Places, como ele diz, que fez a gente ficar ainda mais confuso sobre quem ele é quando ele é sequestrado no fim, levado embora por um... A gente não consegue nem ver que tipo de nave que é, de avião, só um imã gigante em cima do carro e ele sendo levado embora, rindo
como se ele já esperasse que aquilo acontecesse. E eu acho engraçado que, tipo assim, uma das maiores críticas que a gente viu da série ao longo dessa semana foi a crítica mais estúpida possível, que é as pessoas reclamando que politizaram Watchmen. Sendo que o Watchmen foi uma história política desde a sua concepção. O primeiro livro, primeiro HQ completa, ela é uma versão ruim, uma versão negra da nossa história, se ela tivesse sido comandada por um presidente republicano, e é uma crítica forte ao conservadorismo, é uma crítica forte a tantas outras coisas, mas principalmente a questão política. Essa é uma outra história que também tem um foco muito forte político, como a primeira história também tinha, só que da mesma forma como na primeira a gente tinha essa versão sombria de uma realidade republicana, aqui a gente tem uma versão sombria de uma realidade liberal. E as pessoas ficam chocadas, mas olha aí, estão empurrando agendas. Não está empurrando agenda, ele está simplesmente fazendo um olhar como se fosse o que poderia acontecer nessa realidade dele se tudo isso tivesse acontecido. E é uma crítica aos dois sistemas. Claro, porque ele está mostrando que o radicalismo não faz bem para nenhum dos lados. Nenhum dos lados, exatamente. Porque no momento... Aquela hora que ela entra no museu é muito tipo, quem tá lá na frente brigando por igualdade são os brancos. São eles que têm cartazes dizendo, direitos iguais, sabe? Porque, tipo, no momento em que a reparação pelos danos do passado infringem no direito das pessoas que estão agora, sabe? Tipo, no momento em que tu tira de uma pessoa pra dar pra outra, pra reparar pelos danos do passado, tu tá criando uma coisa que tu vai ter que fazer reparação daqui a alguns anos. Porque a questão da igualdade não é tirar de uns pra dar pra outros, é todo mundo ter o mesmo. Ter a mesma oportunidade também, né? E aqui a supremacia branca tá tão forte por causa disso, porque a balança pendeu muito pra um lado. E a reparação fez com que eles caíssem. E aí o tensionamento racial é o que tá acontecendo agora, tá? Essa tensão ao extremo, porque foram 30 anos disso e as pessoas estão putas da cara umas com as outras. Claro que, tipo, tem toda a questão de, mas a gente teve... Olha como foi foda a nossa vida anteriormente. Realmente, eles dizem isso e deixa bem claro, volta várias vezes, mas... E é muito interessante que até na programação de TV, a forma como a TV tem que se expressar dizendo, olha, esse programa é misógino, é isso e aquilo, não é pra nenhuma criança ver, que vai fazer mal, sabe, tem toda aquela coisa do politicamente correto de deixar tudo esgalhadinho, assim, dizendo, ninguém, sabe, nós não estamos tentando ofender ninguém com isso aqui, a gente tá dizendo, não assistam, eles assistirem, não tem por que reclamar, exatamente, assistir. Então, tipo, tem essas questões, assim, tipo, dessas situações exacerbadas que acontecem, então é uma crítica pros dois lados, só que as pessoas se mordem porque tem uma protagonista negra na série e as pessoas acham que não, só sobre porque e começa a protagonista é negra e os vilões são supremacistas brancos. Mas sendo que, a gente tem novamente a questão do Rorschach, que era um personagem extremamente bizarro, com problemas, ele tinha sérios problemas mentais e ele era um personagem que, tipo assim, ele tinha um bastião moral que ele achava que era correto, mas o próprio Alan Moore disse que ele é uma pessoa terrível, ele era pra ser uma pessoa ruim, um Batman piorado, sabe? Então, tipo, ele inspirou uma coisa ruim nas pessoas e as pessoas deturparam aquilo que ele passou e enlouqueceram, porque é isso que acontece, o maluco sempre vai conseguir influenciar os outros malucos. Então, por isso que eu acho tão bizarro, assim, as pessoas não têm senso crítico suficiente pra notar que a série tá fazendo uma crítica aos dois lados, ela não tá fazendo só a um lado, ela tá fazendo a tudo. Mas enfim, dando esse ponto, esse pequeno parênteses, assim, eu acho, teve uma das melhores cenas, eu acho, também dessa temporada, dessa série até agora, que foi o conflito dos policiais pós a morte dele. Quando eles recolhem, a gente tem toda aquela cena eu acho que mais uma parte de world building muito legal, dos mariposas voando ali e tal, que são os fotógrafos, os paparazzi, barará. E aí a gente tem aquele momento, assim, eles com tanta raiva porque perderam o chefe deles, e os policiais estão lá indo, e a gente tem toda aquela questão de ser agora um grupo marginalizado, republicanos, que adoravam o Nixon, que estão relegados a um trailer park, e aí a gente tem a brutalidade policial novamente marginalizando esse grupo. E é uma cena muito boa porque ela não quer, mas ela acaba entrando no espírito e sai dando porrada em todo mundo também, né? Então foi um momento bem catártico, eu acho. E é muito legal de ver porque esse outro cara que diz, se você é um supremacista, não, eu sou um comunista.
Sabe? Tipo, então tu vê... nazista, você é um nazista, não, eu sou um comunista. Então, tipo, tu vê assim, sabe? Tipo, as ideologias tudo misturadas. Sim, porque não teve Guerra Fria. Não, teve. Chegou até a Guerra Fria, ela só foi encerrada antes. Ela foi encerrada ali no... O primeiro Watchmen se passa na Guerra Fria. E aí, quando eles vão tão prestes a se atacar, que tá no o Doomsday Clock, tá no último livro. Sim, tá. É. Mas talvez não tenha tido aquele fear-mongering que eles chamam quanto ao comunismo, sabe? O comunismo não foi transformado no grande vilão. Não, porque eu acho que depois que as nações se uniram por conta da invasão alienígena, eles acabaram deixando de lado e ele acabou, tipo, como a gente tá agora. Tem pessoas que se dizem comunistas e atuam, mas aquele ali é tipo um representante, acaba sendo só um super-herói, mais um vigilante mascarado, né? E vamos falar agora um pouquinho do programa de TV dentro do programa de TV. Que acho que foi um dos melhores momentos também desse episódio. Que foi um dos ótimos momentos, porque ele mostrou que, tipo, o que a gente tem como concepção original de super-herói é o cara que vai lá, ele bate bastante nos caras e joga eles na cadeia. Uhum. E aqui não. Aqui é um cara que pega uma máquina registradora e quebra a cabeça do ladrão, e isso que é o super-herói deles. Uhum. E... o vigilante deles. É o vigilante deles, porque ele não tem nenhum poder, ele é uma pessoa normal. E uma pessoa normal é assim que ela agiria. Ela não ia conseguir, tipo, dar um pau neles e mandar eles pra cadeia. Sim, não é o Batman, não é o Superman. E eu acho que é muito interessante, e isso é uma coisa que também eles falavam toda a história original do Watchmen, junto com o Sob o Capuz, que é o livro que complementa, porque assim como essa série tem uma série dentro dela, o Watchmen original tem um livro dentro dele, que é o Sob o Capuz, que conta a história do Justiça Encapuzada, como é que surgiu os vigilantes. E no momento que o Dr. Manhattan entra, tipo, eles veem que eles não são nada, sabe? Tipo, o próprio Adam Waiter reconhece, tipo assim, eu vi que não tinha mais necessidade da gente existir, porque tem um Deus entre nós. Então, tipo, muda toda a concepção novamente deles de heróis, mas porque antes eles só tinham esses vigilantes mascarados. E a própria história, eu gostei muito porque... é uma série tão bem feita quanto a série que a gente tá assistindo. Uhum. Normalmente quando a gente vê uma série dentro de uma série, ela é meio tosca, meio bagaceira, assim, que eles fazem meio de piadinha. Mas ali eu achei que foi muito bem feita, sabe? Muito bem produzida. E fez esse nod ao Sob o Capuz, porque essa é a história do Justiça Encapuzada, que era um cara forte de circo, que acaba se tornando um vigilante. Depois ele vai mudar de novo de identidade e ele vai acabar casando com a Silk Spectre no futuro ali, né? Quando tem a cena do próprio momento onde o comediante tenta estuprar ela e tudo aquilo, etc. E tá tão enraizado na história americana que eles são dados como normalidade. Sim, até por isso que os próprios detetives da polícia se vestem que nem vigilantes. E tem uma coisa interessante que a gente acabou não falando, porque a gente não sabia na hora, mas logo depois do episódio passado, a HBO lançou um site para explicar o que aconteceu nesse meio tempo entre a HQ e o que está acontecendo agora. E alguns pontos interessantes os mascarados estão banidos, eles não podem mais atuar, e quando o Coruja e a Silk Spectre acabam atuando, ela como nova comediante, porque ela assume o manto do pai dela, e eles dois acabam sendo presos em 1995. Então por isso que a gente já tinha descartado a possibilidade do Judd ser o Coruja 2, por exemplo, né? Uhum. Eu acho que ele só tinha esses materiais que o Coruja utilizava anteriormente. E a gente tem também o nome do episódio: Comanche Feats of Horsemanship. É uma pintura do George Catlin, que é a pintura que aparece em foco na casa do Judd, logo depois que a Angela vai lá pro funeral, pro velório. E é basicamente um quadro mostrando uma tática de guerra dos Comanche. Uhum. Então... ele era um pintor branco que viajou para tentar retratar a extinção dos Comanches. Então, tipo, ele tentava fazer pinturas assim que, tipo, mostrassem um pouco do trabalho deles para tentar representar isso, porque sabia que era uma raça que estava começando a ser extinta. Uhum. Então, eu acho que nessa leitura que a gente pode fazer faz parte desse disfarce do Judge de tentar pagar de uma pessoa extremamente apoiando diversidade e igualdade. Ou é sobre o Will. E ele faz parte de uma guerra maior que a gente não conhece. Também. Porque ele faz parte de algum grupo que tá nas sombras comandando tudo e a gente ainda não sabe. Pois é, isso que vai ficar. Esse acho que é o grande ponto, né? A gente tá. E o fato também daquela história paralela do Adrian Veidt, que a gente não conseguiu ainda entender o que tá acontecendo. Só o fato de que ele tá
representando a história do Manhattan, porque ele é muito fixado nele. Agora que tu disse isso, faz todo sentido porque que tu falou sobre a história dele, faz todo o sentido do porquê ele tá querendo criar a história sobre ele. E a gente viu que não são robôs, né? Não, são clones. Então, tipo... por que ele tá fazendo isso? Qual é a ideia dele? Porque o Adrian teve esse encontro e acabou... Ele é toda a motivação pelo qual o Manhattan deixou o mundo, né? Porque o Manhattan foi derrotado por ele e ele viu que não tinha mais lugar naquele mundo e saiu fora. Mas o que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando trazer ele de volta? Qual é a ideia dele? Por que ele tá fazendo isso? Por que ele tem tantos clones? E pra que ele vai usar esses clones? Será que ele tá planejando mais um ataque? Porque... a gente sabe que... Ele parece só o alívio cômico da série. Mas até o momento. Não, eu acho que tem uma coisa por trás aí que a gente vai descobrir ainda. Ele é muito inteligente só pra isso. Só pra ser o alívio cômico. Eu tenho a impressão que, tipo, a gente tá vendo a história pelos olhos da Angela, mas que ela não é o personagem principal dessa história. É o que a gente precisa saber nos próximos episódios, né? Uma coisa interessante também que a gente não falou tanto, mas eu acho que é interessante também relembrar é a forma como o Glass é muito parecido com o Rorschach. Eu acho que até a forma como ele come, como ele conversa, como ele fala, lembra muito uma versão assim mais evoluída do Rorschach, no sentido de ser mais inteligente, mais perceptivo também do que está acontecendo ao redor dele. E, enfim, eu acho que é isso. A gente teve bastante cenas mostrando um pouco mais da Angela com a família dela, e eu acho que é isso que deixou o episódio um pouquinho menor do que o outro pra mim, porque são momentos que tá ok, character building que a gente tá tendo ali, mas acabou sendo um pouquinho enrolado demais nesse ponto. Não estragou pra mim, só não foi tão excitante que nem o primeiro, porque era uma coisa que eu não tava esperando tanto, e eu fiquei muito chocado positivamente por isso. Também pode ser que o Judd, e agora a gente vai entrar no território totalmente inexplorado das teorias, talvez aquela roupa não fosse algo ruim, talvez tivesse ali por outro motivo. A roupa do Ku Klux Klan que ele tinha ali. Sim, foi o que eu falei? Agora, tipo, mas o quê? Será que ele tava disfarçado? Será que ele se fazia de louco? Será que ele usava isso pra conseguir informação? Talvez era do pai dele, talvez era um símbolo de alguma coisa que ele não queria se tornar. Talvez. Tem 1 milhão de motivos pelo qual aquilo lá podia estar lá, sabe? A gente, quando a gente vê, a gente já... A primeira percepção que a gente tem é uma coisa ruim, sabe? Porra, ele era um supremacista branco, vai se tomar no cu. Mas eu gosto de pensar que a série vai querer subverter nossas expectativas e não ser tão óbvia. E até porque toda vez que a gente... É que nem aquelas clássicas séries... É tipo Riverdale. Isso aqui é Riverdale, só que com super-heróis. Não, porque tu pega, por exemplo, assim... fulano de tal... olha a cara dele, talvez foi ele que assassinou. No segundo episódio, tu já olha pro cara... talvez foi ele que assassinou. Aí tu fica... é ele. Daqui a pouco no terceiro episódio já diz... Não era ele, era outra coisa. Então, normalmente, a primeira coisa que eles jogam na nossa cara é justamente pra nos driblar. Eu acho que se o Judd tem alguma coisa a ver com isso, não tem nada a ver com raça. Por isso que eu acho que a roupa do Ku Klux Klan é só pra desviar a nossa atenção e a atenção da Angela, que talvez eu acho que é alguma coisa a mais, não tem a ver com raça. Mas posso estar enganada também. Mas acho que nada é o que parece, a gente tem que levar isso em consideração sempre. Que nem o comediante sendo morto, tudo isso nos distraiu bastante na primeira história, agora vai voltar. Mas eu gostei bastante, essa série tá muito surpreendente pra mim, eu tô feliz que... Mesmo as pessoas sendo idiotas o suficiente para não entender ela ou não quererem entender ela, pelo menos ela tá sendo reconhecida pela qualidade técnica dela. E que a questão de narrativa dela também é muito, funciona muito bem. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do 2º episódio da temporada de Watchmen na HBO. Como sempre, não esqueça de deixar seu joinha se vocês gostaram do vídeo, de deixar o comentário aqui embaixo. Se você tem alguma teoria, compartilha com a gente. Se tiver comentários suficientes, a gente pode até fazer um outro vídeo só falando sobre as teorias de vocês. Se inscrevam no canal se não são inscritos e acionem o sininho para receber nossas notificações. Passem nas nossas redes sociais, a gente tem grupo fechado e página no Face, e perfil pessoal e do canal no Insta e no Twitter. E se você quiser, pode ser nosso apoiador com a partir de R$1 por mês no apoia.se/canal SideQuest ou assinar o nosso canal. Então, pessoal, até a próxima!